Senhor Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver que realmente aquela semente que nós estamos semeando, muitas das vezes mesmo com lágrimas, nós vamos colher com júbilo, com alegria. Aquele que semeia com lágrimas, ele colherá os seus feixes, sorrindo, alegre, feliz, contentes, porque estão preferindo acreditar na Tua palavra, Senhor. Estão colocando o pouco que de repente eles têm nas Tuas mãos, não porque eu estou pedindo, não porque está sendo uma exigência, não, é por livre e espontânea vontade, por amor, por acreditarem que o Senhor pode fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Sabe, gente, até hoje a gente vê que muitas pessoas, elas ficam meia proparoxítonas quando chega em uma igreja, se ouve falar de dízimo, de oferta, mas é como a gente diz aqui na Igreja Videira Verdadeira, você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a acreditar na cura, na libertação, na transformação, você não é obrigado a acreditar na mudança, e muito menos na provisão de Deus, na prosperidade. Você não é obrigado, mas todas as vezes que você escolhe acreditar em algo que está escrito na palavra, coisa essa que o mundo tem procurado descaracterizar, colocar incredulidade no coração das pessoas. É o homem que escreveu, não é bem assim, não é desse jeito, dessa forma. Não, nós preferimos acreditar na palavra do jeito que está escrito. Esses dias eu fui num velório e eu estava dizendo que alguns preferem acreditar em reencarnação. Amém. Eu acredito em reencarnação. Tudo bem. Eu acredito que a vida acabou, já era. O homem já era também. Agora nós preferimos acreditar na ressurreição, na vida eterna, numa vida após essa. Bispo, e se tudo isso for uma balela, uma mentira, reino dos céus não existe coisa nenhuma, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, e daí? É o caminho que eu escolhi, eu preferi esse caminho, e esse caminho me faz mal? Não me faz mal, pelo contrário, esse caminho só me fez o bem até hoje. Mudança de vida, de personalidade, mudança de caráter, mudança de pensamento. Então é um caminho que para mim é bom. Eu vejo Deus me abençoar, eu vejo as mãos de Deus na minha vida, eu vejo Ele abrindo portas, liberando destinos. Então é o caminho que eu escolhi. E você pode escolher qualquer caminho também. Por exemplo, as pessoas que escolhem ser dizimistas, amém. É por quê? Porque elas acreditam que Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Havia uma multidão com Jesus no deserto, uma multidão. A palavra diz que era mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Só para você ter uma noção. Cadê os homens? Levanta as mãos. Uma só, vai. Homens, levante a mão. Abaixa a mão. Mulheres, levanta a mão. Ixi. Fora as crianças que a gente prende ali em cima na escolinha, porque tem umas crianças aqui na igreja que se a gente não prender lá, não deixa a gente pregar, né? Então em todo lugar sempre houve mais mulheres do que homens. E ali a palavra faz questão de dizer que havia 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Eles já estavam ali ouvindo o discurso de Jesus durante horas. E quando chegou um determinado momento, Jesus, ele disse assim: olha, dê comida à multidão. Aí os discípulos disseram: olha, não tem nada para dar para eles. Aí teve um até que teve a ideia de dizer para Jesus: Senhor, despede a multidão, porque aqui não tem lugar para eles comerem, não tem lugar para eles beberem, não tem mercearia, não tem padaria, não tem lugar para eles beberem água, então despede a multidão. Mas Jesus chega e diz assim: não, dê alimento a eles vocês. Aí Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Aí um rapaz inocente de coração, creio eu, sem malícia, sem maldade, ele disse assim: olha, eu aqui, então eu tenho 2 peixinhos e 5 pães. Coração, por
quê? Ele podia se preocupar. Não, eu vou dar, vou nada, mano. Eu vou dar e depois eu vou voltar essa caminhada para casa nesse deserto, sem nada para comer, sem nada para beber. Porque às vezes é isso que as pessoas pensam. Não, eu vou dar, se eu der eu vou ficar sem. Se eu der, como que eu vou pagar minha conta? Se eu der, como que eu vou pagar o meu Uber? Se eu der, como eu vou pagar minha água, minha luz, minha prestação? Se eu der. Mas aquele rapaz, ele tinha um coração de criança. E quando a pessoa tem um coração semelhante ao coração de criança, ele é receptível para as coisas de Deus. Por isso que a palavra diz, se você não se tornar como uma criança, você não pode ver o reino dos céus. Por quê? Porque a criança é receptível ao aprendizado, ao ensinamento. Se você falar para a criança, pula, ela pula, vem, ela vem, coloca o dedo aqui, ela coloca, come, ela come, bebe, ela bebe. A criança aceita a repreensão, a disciplina, a correção, o ensinamento. Então aquele rapaz, ele não se preocupou com o que havia de comer, de beber, na hora de voltar. Ele só acreditou em Jesus. E Jesus, quem tem aí alguma coisa? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. E ele vai e coloca nas mãos de Jesus. Você acha que no meio daquela multidão não tinha mais pessoas que podiam ter ajudado com outras coisas? Uma pessoa que sai numa viagem, vai para o deserto, você acha que não vai levar provisão nenhuma, alimento nenhum? Claro que tinha. Mas quem ia oferecer? Quem estava disposto a dar? Quem estava disposto a acreditar na palavra de Jesus? Bem poucos. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Jesus, ele pega aquele pão, aquele peixe, ele levanta para o alto e ele dá graças. E na medida que ele agradece a Deus, ele baixa. O que acontece? Houve uma multiplicação? Não. Ele continuou com o mesmo pedaço de pão, e ele continuou com o mesmo pedaço de peixe. O mesmo pedaço de pão e o mesmo pedaço de peixe. Mas só que quando você confia em colocar algo nas mãos de Deus, por menos que seja, por pouco que seja, aquele algo multiplica na sua vida de uma tal forma, que Jesus, com aquele simples pedaço de pão e aquele pedacinho de peixe, ele ia fazendo assim para os seus discípulos: olha, toma, 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 um pedaço de pão, toma, 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 toma. E não acabava, não acabava. É como a farinha da botija daquela viúva, não acabava. O azeite não acabava. Por quê? Porque é aí que entra o mistério, é aí que entra o poder de Deus. É aí que Deus, ele faz o extraordinário na nossa vida. Não é do jeito que você quer, no momento que você quer, mas é do jeito que ele quer e do jeito que ele faz. Ele não deixa faltar nada. Por quê? Porque o evangelho é loucura. Por isso que você vê algumas pessoas que às vezes decidiram ajudar a obra de Deus, você vê elas rompendo, prosperando. Você olha e fala assim: caramba, como essa pessoa com tão pouco ela consegue sobreviver? Como essa pessoa com tão pouco ela consegue comprar o carro, consegue pagar o aluguel, consegue fazer compra, consegue comprar roupa? O que você faz com o seu dinheiro? Nada, é só honrar a Deus. Mas é como eu disse, só alguns preferem fazer isso, só alguns escolhem fazer isso. Então, se você crê que Deus cura, Ele cura você. Se você crê que Deus liberta, Ele vai te libertar. Mas se você crê que Deus, Ele prospera, então Ele vai te prosperar. Ele vai prosperar você. Basta você acreditar e dizer: Deus, está aqui, a minha parte, está aqui o meu dízimo, está aqui minhas ofertas, é para a tua obra. E você vai ver se você vai ou não vai romper. Amém?